Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais de Ti. Graças te damos, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Ilumina, meu Pai, a mente do Teu povo, dos Teus filhos, para que eles possam compreender e viver a glória de hoje. Viver e compreender a glória de hoje. Diga isso para o teu Deus. Eu quero, Senhor, compreender a Tua palavra, para que se desperte em minha vida a Tua sabedoria, a Tua força, a Tua paz e a Tua saúde. Desperta, Senhor, a Tua sabedoria no Teu povo, a Tua força, em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo, meu Deus, que o Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam, e todos nós esperamos em Ti, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com suas palmas, bem forte. Nós esperamos em Ti, Senhor. O tema de hoje tem por título, anote, a lealdade a Deus. É a glória de hoje. A lealdade a Deus. A lealdade a Deus é a coisa mais importante que tem. Não adianta dizer, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Eu vou à igreja de vez em quando, hein, fulano? Eu tenho fé no Senhor Jesus. É ser leal. É ser fiel mesmo. Lealdade a Deus em todos os seus caminhos. Não é apenas falar. Eu congrego. Eu vou à igreja de vez em quando. É ser leal mesmo. Para começar, veja o que diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. É importante esse tema hoje porque tem pessoas que pensam que Deus está em primeiro plano em sua vida, quando na verdade está em um certo segundo plano. Ela pensa que está em primeiro, mas está em segundo. E esse tema vem para que você entenda e se posicione de forma mais leal a Deus. Amadureça nesse requisito importantíssimo de hoje. A lealdade a Deus é uma das coisas mais importantes para que você venha ter uma vida vitoriosa. É a fonte da prosperidade, da vida abundante, da saúde, da paz, é você ser fiel, leal a Deus. E assim diz o Evangelho, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Acompanhe. E começa assim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, leal a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho para mim e para você. Veja que aqui não fala da aparência, de adentrar na igreja sempre com uma roupa diferente, e nem tampouco ter doutorado em teologia, ou falar bonito. Ó amado Deus,
adorado Deus, amantíssimo Deus, digníssimo Deus, entramos na tua santa e gloriosa, maravilhosa presença. Não é falar bonito, não é isso que Deus espera de mim e nem tampouco de você, mas fidelidade, lealdade a Ele, para que você não seja uma pessoa de espírito ingrato, uma pessoa desleal, que se afasta da visão, do alimento, do evangelho que você está recebendo aqui, infiel, que encolhe a mão para a obra de Deus. Tem muita gente assim. No momento que o pastor mais precisa de todo mundo junto, e a pessoa não chega junto. Você recebeu a sua prosperidade, primeiro que é de Deus. Isso é lealdade a Deus. Prosperou, primeiro que é de Deus. O que se requer de um servo de Deus é lealdade. E essa evidência não é só para mim, pastor, não, é para todos nós. O dever de ser leal a Deus, o Evangelho também aponta para você, para todos. Mostre a sua lealdade a Deus, meu amado. Mas de verdade, lealdade mesmo. Seja comprometido com Deus. E com isso aqui, ó, fiel à palavra da graça, à sua igreja. Porque tem pessoas que ficam passeando, né? De igreja em igreja. Fica num lugarzinho só, se alimentando, porque você vai dar muitos frutos. Não se alimente hoje aqui e de tarde uma programação religiosa, talvez, ou o horóscopo, ou de repente a vizinha que lê a mão ou joga cartas. Alimente-se só de Deus. Mas está demorando o que eu quero acontecer. Mas vem, tenha paciência. Vem. O problema é que tu não sossega. Por isso não toma posse. Sossega o teu coração em um nome de Jesus. E você verá o poder de Deus. É o que se requer de um servo de Deus. Que ele seja comprometido. Quando uma pessoa é leal mesmo a Deus, ela não é um galho seco. Ela tem frutos. E ela prova isso com ações. Não é com blá blá blá. Nós podemos ser fiéis a Deus por meio de oração. Você pode ser fiel a Deus por meio do congregar. Faça chuva ou faça sol. Quando somos perseverantes, você está demonstrando que você é leal a Deus, principalmente nas lutas e nas perseguições, porque essas coisas acontecem dentro de casa ou no trabalho, e você ali fiel ao seu Deus. Perseverança é lealdade também. Aquela confiança por dentro, o Senhor Deus é comigo, em o nome do Senhor Jesus. E ainda hoje estarei na igreja para glorificar o seu nome. Amém. Na semeadura você demonstra também lealdade a Deus. Quando honramos a obra de Deus, a gente está sendo leal a Ele. E a palavra dele diz que aquele que honra, aquele que é fiel, por ele também será honrado. Anote e leia em casa o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Lá diz que aquele que honra a Deus, por Deus também será honrado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Resumindo, Deus preserva a vida daquele que é fiel, leal a Ele. A lealdade a Deus é a fonte que traz tudo o que você precisa. Diga tudo. Prosperidade, saúde, paz, inteligência para entender a palavra dele, crescimento espiritual, livramento. A lealdade é tudo. Tudo. E eu te faço uma pergunta, não me responda, apenas reflita no que eu vou te perguntar agora. Se a pessoa que você mais ama chegasse para você e dissesse: eu proíbo você
de ir à igreja e de ouvir essa palavra, a palavra da graça, qual seria a sua atitude? Se a pessoa que você mais ama chegasse para você, olha, ou eu ou essa igreja, ou eu ou esse Jesus que você está buscando agora, o que você responderia? Qual seria a sua atitude, amado de Deus? A pessoa que você mais ama. Ou você responderia, bom, já que você me pediu, depois eu faço a vontade de Deus. Talvez essa pessoa é marido, é esposa, é filho, um colega no trabalho, que você tem um sentimento de amor por ele, sei lá. Alguém da família. E você, olha, depois eu faço a vontade de Deus. Eu vou fazer o que você está me pedindo. Eu vou dar um tempo. Eu vou parar de congregar lá na igreja. Eu vou parar de buscar a palavra de Deus para a minha vida. Depois eu ligo para o pastor e digo para ele que eu estou dando tempo. Eu vou dar um tempo. Vamos, nesse momento, com muita atenção, ler o capítulo 6 de Daniel, porque através da vida deste homem, você vai aprender o que é você colocar Deus em primeiro plano em sua vida, através do testemunho de vida dele. Livro de Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1. Aqui você vai aprender o que é colocar Deus em primeiro plano mesmo. Essa é uma história muito importante e que tem muito a nos ensinar. Daniel tinha um espírito leal a Deus. Muito leal a Deus. E por ser leal a Deus, quando perseguido, foi livrado. Foi protegido por Deus. Por ter sido leal. Ele poderia ter negado a Deus. Ele poderia ter tido medo da situação que ele passou e negado a Deus. Ele poderia ter entrado em desespero, mas em nenhum momento da história esse homem perdeu a confiança. A situação não desconcentrou ele. Ele permaneceu ali, fazendo o que ele sempre fez para o seu Deus no momento mais difícil. Ele não negou ao Senhor. E é muito importante que você entenda isso. E assim diz Daniel, capítulo 6, verso 1. Acompanhe com bastante atenção, em o nome do Senhor Jesus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Nome esquisito, né? Que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse o quê? Dano. Para você entender, o rei Dario, ele estava organizando o seu reinado. E esses sátrapas eram administradores para governar o território do reino. E esses sátrapas estavam subordinados a 3 presidentes que esse rei escolheu para que ele não tivesse prejuízo financeiro no seu reinado. E um dos 3 presidentes era Daniel. Diga Daniel. Prosseguindo o verso 3. Muita atenção ao verso 3. Porque o verso 3 vai nos apresentar uma pessoa leal a Deus. Uma pessoa fiel a Deus em todos os seus caminhos. Porque o segredo de viver em graça não é só conhecer a palavra da graça. É muito importante falar isso antes de você ler. Você leu lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, que Deus requer de nós o quê? Lealdade, fidelidade. Então, o que se requer de um servo de Deus não é só o conhecimento, mas lealdade também. Fiel a Deus
com relação à doutrina e ser alguém também agradecido. Amém? Diga agradecido. Dando sempre graças a Deus por tudo. Diga por tudo. Mesmo que tenhamos tudo contra nós, e você se mantém ali orando, mesmo que não haja clima, mesmo que não haja ânimo, mas você está ali orando, chamando a existência, e certamente Deus ajuda a quem é perseverante dessa maneira. Ele manda, Ele traz a existência, livramento através de seus anjos, e providencia consolo e paz para o seu coração. E a saúde que talvez você esteja precisando. Quando você é alguém assim, determinado, leal, agradecido e perseverante. Esse Deus socorre em um nome de Jesus. Verso 3, prosseguindo. Então mesmo, Daniel se distinguiu, ou seja, se destacou desses 3 presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito que excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reinado. Veja, Daniel se destacou. Quando Deus é com a pessoa, não adianta, ela vai se destacar das outras. E ela se torna o melhor, digo melhor, naquilo que faz. Se você é leal a Deus, você vai se destacar naquilo que você está fazendo. E eu recebo você se destacando, você sendo o melhor naquilo que você faz, porque você está servindo a Deus. Amém. Que haja um reconhecimento lá no seu trabalho mesmo. Você em primeiro, você tendo mais oportunidade naquilo que você faz, crescendo, prosperando em nome de Jesus. Porque esse homem se destacou, mas a narrativa diz que ele tinha um coração excelente, lealdade, meu amado. É por isso que a Bíblia diz que Deus, a sua grandeza, os seus olhos passeiam pela terra à procura de homens cujo coração seja totalmente dele. Pessoas que querem mesmo, pessoas dispostas a adorá-lo, a servi-lo de fato e de verdade. Eu quero compromisso com Deus. Porque compromisso com a sua casa você já tem. E com muitas outras coisas. Mas você precisa ter com Deus também. Olha, abençoado, é lindo demais você ser leal a Deus. Nada, nenhuma situação que esteja sendo tramada contra você prospera. Você pode estar vendo, ouvindo, mas por você ser leal a Deus, você tem certeza que aquilo não vai adiante. É o que nós vamos perceber aqui na leitura. A inveja foi tão grande por parte dos outros, com relação à vida de Daniel, por ele ter se destacado, que eles procuraram destruí-lo. Vamos procurar uma maneira de destruir esse homem. Vamos derrubar ele. Vamos procurar uma falha nele. Deve existir alguma coisa. E a gente vai procurar e a gente vai derrubá-lo. Mas não adianta, quando Deus é contigo, não vai para frente nenhuma arma forjada contra você. Não vai para frente. Não adianta. Se você está servindo de fato, de verdade ao Senhor, não vai para frente porque Deus é contigo. Seguindo, veja o que diz o verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel, olha a inveja, a respeito do reino. Ou seja, vamos procurar alguma falha na lei dos homens para prejudicar ele. Vamos verificar se ele de repente não está roubando o rei, de repente ele não se aproveita da bondade do rei, se ele não é um mentiroso, se ele não está guardando por fora. Vamos procurar alguma coisa. Só que aqui diz que eles não encontraram. E procuraram na lei de Deus. Porque eles sabiam, muita atenção, isso é muito importante falar. Porque eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus e que jamais o largaria. E na continuação da leitura, esses homens procuraram derrubá-lo. Bom, na lei dos homens não vamos encontrar porque ele é íntegro. Ele dá bom testemunho. É uma pessoa justa, honesta.
Não tem nada de errado aqui nas coisas que ele faz para a gente falar para o rei. Então, já que ele serve a Deus, vamos procurar na lei do seu Deus. E eles trouxeram uma conversa para o rei. E você vai conhecer essa conversa aqui. Para que o rei fosse adorado num período de 30 dias. E assim iam pegar Daniel, porque Daniel não adorava homem, só a Deus. E aí prejudicaria a Daniel. Daniel iria ser morto porque ele estava ali violando um decreto que estava estabelecido. Vamos conhecer a história e você vai entender melhor a perseverança e a lealdade desse homem em um nome do Senhor Jesus. É muito importante você ser íntegro no seu andar. Seja honesto. Amém? A Bíblia, mais precisamente lá em Filipenses, anote para ler em casa, capítulo 2, verso 15. Lá o apóstolo Paulo faz uma exortação para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Lá, Paulo exorta a igreja, ao povo de Deus, a ser um povo correto, um povo que dê bom testemunho. No seu viver, seja correto para que ninguém encontre motivos para falar de você. Seja honesto. Sabe por que não encontraram nada na vida de Daniel? Porque ele era honesto, íntegro. Ele não estava roubando nada do rei. Ele não estava enganando o rei. E o Evangelho exorta a mim e a você que a gente dê bom testemunho também. É bem verdade que a gente não pode evitar que levantem calúnias contra nós. Contra mim, contra você. Mas podemos provar pela maneira em que agimos que as calúnias são mentirosas. Se você tem uma conduta íntegra, você vai provar para o fulano A ou B que aquela calúnia é mentirosa. Não esquenta a cabeça. Pastor, estão falando coisas horrorosas ao meu respeito. Estão tentando me prejudicar. Se você tem um andar íntegro, por sua conduta, você vai provar que tudo aquilo que estão falando de você, dizendo a seu respeito, é tudo mentira. Eu não fiz isso que estão dizendo, eu não sou essa pessoa que estão falando. Pelo seu testemunho de vida, você vai provar isso. Não fica querendo brigar com as pessoas para provar por A ou B. O fulano está mentindo, é uma calúnia. Não, as pessoas mesmo vão perceber que você é honesto, que você é sincero por sua conduta, por uma vida íntegra, honesta. Prosseguindo aqui com a leitura, verso 4, do comecinho, uma vez mais. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. O homem é íntegro, honestíssimo. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Bom, se não encontramos do lado de cá, vamos agir do lado de lá. Verso 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Essa era uma saudação da época. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha a malandragem desses homens. Eles sabiam que Daniel orava a quem? A Deus. E não se curvava
a homem nenhum. Eles quiseram, naquele momento, encher o coração do rei. Olha, vai ser bom para o teu reinado. O povo voltado para ti, adorando o Senhor. Você tem que ser um Deus para o seu povo, Dario. Uma armadilha. A ficha do rei só caiu depois. Só depois ele se deu conta que ele estava prejudicando a pessoa que ele mais amava. Que ele tinha perto de um filho, que era Daniel. Tanto é que a narrativa, na sequência, diz que ele tentou até modificar aquilo, mas os conselheiros, essa turma chegou, não, o senhor assinou, ele vai ter que ser lançado na cova dos leões. Abençoados, o que eu quero que você entenda dessa história é que quando nós somos leais a Deus, Deus preserva a vida do fiel. Amém. No sistema religioso, quando se lê uma história dessa, assim que termina a leitura, o pastor dá início a uma campanha financeira. Quando nós terminarmos de ler essa história, nós vamos receber o conhecimento do desejo de Deus, que é que você seja leal a Ele. Essa é a conclusão que nós vamos ter. Que eu e você devemos ter fidelidade, lealdade a Deus. Que é a fonte da prosperidade, da vida abundante que você deseja. Ela vem pela lealdade. A coisa mais linda, mais maravilhosa é você congregar numa igreja que te leva a crescer no espiritual. Que não usa a palavra de Deus para fazer comércio. O momento da oferta e do dízimo já passou. Eu não vou te pedir nenhum centavo com essa palavra. Eu só vou pedir para que você abra o seu coração para receber essa palavra. E seja leal a Deus. Porque Ele vai ser a você. Ele não vai se esquecer do que está aí dentro do seu coração. Lealdade a Deus é tudo. Agora veja o que diz o verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, e assim a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Atenção para o verso 10. Muita atenção. Mesmo Daniel, sabendo do ocorrido, ele se manteve leal a Deus. Veja só. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em desespero. Rei, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu te peço, eu dobro os meus joelhos aqui. Eu vou adorar a ti, mas não me mate, não me jogue na cova dos leões. Não era um leão, era a cova dos leões. Servir a Deus é uma bênção, mas também é uma prova. E eu não vi aqui, e não se percebe aqui, desespero no coração desse homem. Eu recebo o teu coração também assim diante da vida. Se você está sendo leal a Deus, não entre em desespero. Confie. Amém. É tão lindo a gente confiar em Deus. É maravilhoso. A gente ter essa experiência. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava o quê? Fazer. Nada mudou. Mesmo sabendo que corria risco de vida, ele não negou a Deus. Nunca tenha vergonha de assumir que você serve a Deus. Então quer dizer que agora você está indo na igreja? Tu virou agora evangélica, é? Tu virou agora cristão? Não tenha vergonha de assumir que você é de Deus. Porque essas mesmas pessoas, quando você está num momento triste, sofrendo, não aparece um para tirar você da tristeza. Mas quando você dá o passo de se erguer, aparece um monte de gente para te puxar. Você já se deu conta disso? Que quando você começa a ter perseverança nas coisas do Senhor, aparece todo mundo para te tirar desse caminho, para falar mal da igreja, para falar mal do pastor, para falar mal disso e mal daquilo.
Olha, cuidado, hein? Pastor é tudo isso, pastor é tudo aquilo. Aparece um monte de gente, mas quando você está no teu quarto, deprimido, angustiado, triste, precisando de um consolo, precisando de uma palavra, não liga ninguém para você, não aparece ninguém para te dar uma palavra positiva. Aparece gente sim para te dar palavra negativa, mas nunca uma palavra positiva à luz da palavra de Deus. Então nunca negue a sua vida de servo. Amém? Amém. Nunca negue que você é daqui, que você vive a palavra da graça, porque se você vive para Ele, esse Deus sempre vai trabalhar a seu favor. Porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Está na Bíblia. Se você espera nele, se você está vivendo para Ele, Ele vai te responder. Mesmo que algo esteja demorando, entenda, vem. Diga vem. Em o nome de Jesus. Vem. Se você é fiel, pode ter certeza disso. A fidelidade desse homem a Deus, eu declaro na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Seguindo o verso 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real. E lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, e disse, esta palavra é certa. Segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz o quê? A sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Ficou muito triste porque a ficha dele caiu. Ele se deu conta que ele assinou um decreto que prejudicou a pessoa que ele mais amava, que era Daniel. Mas quem foi que fez a cabeça dele, do rei? Os invejosos. Ele foi levado por pessoas e acabou fazendo algo que prejudicou a pessoa que ele mais amava. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou, se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Bom, já que eu tenho que cumprir isso aí, não pode ser mudado, então vamos lá. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Atenção para o verso 18. O rei se dirigiu para o seu palácio. Vai vendo, hein? Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O sono. Fugiu dele a vontade de comer e o sono. Porque ele estava fazendo algo, mesmo sem querer. Não era da vontade dele, mas era algo contra um filho leal a Deus. Não é você que vai perder a paz. Não é você que tem que perder a paz. Porque não é você que está semeando maldade, não é você que está com o coração cheio de vingança, cheio de ódio. É essa pessoa que está cheia de ódio, cheia de maldade e cheia de vingança. Mas não é você não, abençoado. Você tem que reinar em vida em nome de Jesus. Amém. Veja que não foi Daniel que perdeu a sua paz, mas o rei. Mesmo não sendo da sua vontade, mas ele sofreu um pouquinho com aquilo. Prosseguindo o verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, vai vendo, hein? Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova,
chamou por Daniel com voz o quê? Triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu até imagino a cena. Esse verso é muito importante, o verso 21, para você que não acredita nos anjos de Deus, para você que não pede a ministração de anjos. Eu recebo a partir de hoje você acreditando, porque anjos existem da parte de Deus para nos livrar. Amém. Tem pessoas que não acreditam nisso. Eu recebo a partir do verso 21 você acreditando. Você aplicando na sua oração: Senhor, recebo. O Senhor colocando anjos para ministrar meu favor nessa situação. Coloca anjos, Senhor, no meu trabalho. Coloca anjos para guardar minha vida, para ministrar meu favor. Diante de tudo isso que eu estou enfrentando, em nome de Jesus, comece a exercitar essa fé. Coloque isso em prática. Serviço angelical. Porque anjos existem. Olha quem livrou a Daniel aqui, ó. Não foi Deus, não. Foi os anjos de Deus, amando de Deus. É lindo demais o verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Está vendo a importância de você ser leal a Deus? Está vendo como é bom você confiar? Contra a esperança, um ponto a se pensar. O que é você confiar contra a esperança? É quando não há esperança mais. É quando todo mundo está contra o teu sonho. É quando todo mundo está te dando uma palavra negativa para o teu trabalho, para a tua vida sentimental, mas por dentro você está acreditando que Deus tem algo separado para você, reservado para você, uma felicidade para você. Amém. Eu creio muito nisso aqui que eu estou lendo. E você? Amém. O interesse de Deus nisso tudo aqui hoje, nessa mensagem, é que você receba o espírito da coisa. Amém. Que você tome isso para o seu coração. Lealdade a Deus. Porque Daniel servia ao Deus que você está servindo hoje. E Deus não muda. Em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém. Você está servindo ao mesmo Deus que esse homem serviu. Ele era filho de Deus, igualzinho você é. E o que se requer dos servos hoje, de mim e de você, é lealdade a esse Deus. Não negue o seu Deus para agradar a homem nenhum, a nenhuma situação. Eu jamais vou negar o meu Deus ou uma pregação para agradar a homens. Deixar de pregar algo por causa de alguém na igreja que possa não concordar e deixar de dar o dízimo, jamais. Porque eu não sou um pastor vendido. Eu sou servo de Deus. Servo de Deus. Eu jamais vou mudar uma pregação. Do tipo, preguei algo semana passada e o irmão aqui não gostou, e eu fui lá e modifiquei. Olha, perdão aí, olha, mas não era bem assim, esquece aquilo que eu preguei, gente, eu cometi um erro. Desconsiderem aquela palavra, jamais, porque aquilo que vem de Deus e passa por minha vida, eu respeito, eu sou obediente. E eu recebo você sendo também. Daniel não se curvou a homem, eu também não me curvo, eu também declaro você sendo leal em um nome de Jesus. Seguindo, o verso 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu
aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Grife, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Veja que quando você é fiel, leal a Deus e não abandona a sua palavra, esse Deus trabalha por você, esse Deus preserva a sua vida. E ninguém prevalece. Amém? Ele teve inimigos. Você sabia que às vezes você também tem inimigos? E às vezes dentro da sua própria casa? Que querem te apunhalar pelas costas e que falam horrores de você. Às vezes nós temos inimigos dentro da nossa própria casa ou no trabalho. Mas Deus é contigo. Porque Deus também foi com esse homem. Os seus inimigos estavam ali, ó, no seu local, no seu ambiente de trabalho. Vamos entender assim. Mas Deus foi com ele. Talvez é no teu trabalho ou na sua casa. Dentro da sua própria casa tem gente contra você. Que falam mal de você, horrores de você. Mas Deus é contigo. Amém. Assim como foi com Daniel. Amém? Nunca deixe de servir a Deus por causa de ninguém. Seja leal a Ele, porque senão nunca vai haver mudança na sua vida. Você nunca vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Vamos a Marcos, capítulo 10, verso 29 agora. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 29. Tornou Jesus a falar. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Com perseguição, hein? Mas você é recompensado. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos o quê? Primeiros. É muito importante que você jamais negue ao seu Deus, porque é dele que eu e você dependemos. Amém? E se você teve que fazer uma escolha do tipo da pergunta que eu fiz no início da reunião, se alguém que você mais ama chegasse para você, olha, você tem que escolher, ou essa igreja, ou esse Jesus, ou eu. E você não. Eu vou continuar servindo ao Senhor Jesus, vou continuar congregando. Eu não vou deixar de servir ao meu Deus porque você está me pedindo, não. Bem-aventurado é você. Você vai colher muitos frutos em sua vida, porque você foi leal a Deus. E Ele vai te devolver essa pessoa transformada. Porque você perdeu, aparentemente, porque você desagradou essa pessoa. Mas com o tempo, Deus vai te recompensar com a mudança, com a transformação no coração dessa pessoa. E Deus vai te devolver essa pessoa transformada em nome de Jesus. Mas deve haver em você essa perseverança. Por isso que aqui diz, você perde, mas depois você recebe de novo. 100 vezes mais. O tanto daquilo que você perdeu. Eu estou me fazendo entender? Talvez a pessoa que você mais ama é o seu filho. Não, é a minha mãe. E ela pediu que eu tomasse uma decisão. E você não, vou continuar servindo a Deus, minha mãe. Naquele momento você desagradou a ela. Talvez houve uma distância, ou não. Mas com o passar do tempo, Deus te honrou. Iluminando o coração dela, fazendo entender o quanto é importante você estar servindo a Deus. Então você recebeu de volta aquilo que você havia aparentemente perdido. Estão me fazendo entender? Aparentemente. E no verso 31 diz, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos o quê? Primeiros.
Tem pessoas que, assim que começam a congregar na igreja, tem essa visão de respeito, tem essa visão de ser leal a Deus, leva as coisas de Deus muito a sério, logo de início. A pessoa já começa a congregar, o que é que tem para fazer, pastor? É isso? Amém, graças a Deus. É para ser dizimista, está na palavra, para dar oferta também, está tudo na palavra. É para congregar, amém, graças a Deus. É para ouvir a palavra, recebo, alimentar meu espírito, está na Bíblia, vou fazer tudo direitinho. Essa pessoa que tem esse compromisso com Deus, as coisas logo vão acontecendo. Logo vão acontecendo, a vida vai mudando, a pessoa começa a ter paz por dentro, coisa que ela não tinha. Vontade de viver. Antes ela tinha vontade de sumir. Mas por ela ter pegado firme, com compromisso, há uma vontade de viver que antes não existia no coração daquela pessoa. Então, os primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E já outros, por não ter aquele compromisso, que são os primeiros que estão aqui há um bom tempo, por não ter compromisso, o tempo passa e ela fica ali, emperrada a vida, em tudo, até para entender a palavra da graça de Deus. Nada acontece, porque já está um bom tempo dentro da igreja, mas nunca foi leal a Deus, mesmo. É daquele tipo, eu vou à igreja. Eu estou lá, né? Sempre que eu posso, eu vou. Eu louvo a Deus. De vez em quando eu pego uma mensagem lá, ouço. São aqueles que estão há um bom tempo na igreja, mas que não estão desfrutando como aquele que chegou agora há pouco e está vivendo tudo. Está dando para entender? Para terminarmos, abrem Salmos 31, verso 23. Agora vejamos o que diz o Salmo 31, verso 23. Salmo 31, verso 23. E aqui terminamos. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Lembra que eu falei para vocês? Que se você é fiel, Deus vai preservar a sua vida? Que a lealdade a Deus é a fonte de tudo? O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Seja fiel a Deus, amado, leal a Ele, porque você vai ser sempre preservado por esse Deus. E eu quero terminar essa reunião com uma declaração, que você seja leal a Deus até o fim. Fiel. Diga para esse irmão, seja leal a Deus. Seja leal a Deus. Daniel foi um homem de espírito leal a Deus. Foi perseguido, mas provou que era leal a Deus. É muito importante no seu andar você provar que você é leal a Deus. Para todos que estão perto de você, em nome de Jesus. Que essa palavra, ela nunca saia do seu coração. A lealdade a Deus é tudo. Eu declaro você tendo a melhor semana da sua vida, uma poderosa ministração de anjos, do tipo que Daniel recebeu, você também venha receber na sua vida, lá no seu trabalho, na sua saúde, no seu casamento, na sua família. Que você venha receber serviço de anjo naquele dinheiro que está retido, porque o que é seu e ninguém vai tomar. Descanse no Senhor. Pastor, eu estou com medo de perder aquele dinheiro. Não é pouco não, é muito. É meu, por direito, está retido. Eu estou com a papelada. Repousa no Senhor, porque o que é seu é seu. Isso é tudo na vida. Se você gosta de alguém, por exemplo. Eu estou de olho nesse abençoado, nessa abençoada. Nossa, eu recebo que é a pessoa que eu vou estabelecer família, e é como diz, né? Vou viver com essa pessoa até que a morte nos separe. Mas tem alguém que também está olhando, de repente, né? Possa ser que eu perca essa situação. O que é seu é seu. O que está predestinado para você, ninguém vai tomar. Isso é vida sentimental, isso é trabalho,
Isso é um dinheiro que está retido em algum lugar aí. O que é seu, ninguém vai tomar. Você não está sendo leal a Deus? Pelo menos, você que não estava sendo, está aprendendo hoje a ser. Se torne e você verá a manifestação do poder de Deus, o serviço de anjos a teu favor. Tchau a todos, até a próxima reunião em nome de Jesus. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.